Não tem aquela música do Martinho da Vila que fala assim: já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Então, o meu cabelo basicamente vive essa relação, mas não é com mulheres, e sim com química. Então, no vídeo de hoje eu vou falar 3 motivos pelo qual eu sou apaixonada pelo Enê. Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, para quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda, pode me chamar de Nanda e seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, como eu citei aí no início do vídeo, né, que eu falei da música, a letra da música do Martinho da Vila, né, assim foi meu cabelo, gente, essa história de amor e ódio, assim, entre químicas. Então, eu vou começar falando pelo qual motivo que me fez me apaixonar pelo Enê e me manter com ele. Eu já passei por tioglicolato, já passei por guanidina, ácido, progressiva, botox e permanente afro. A minha primeira química foi o Enê, né? Mas o Enê, na época que minha mãe passou no meu cabelo, era para combater piolho na época, que minha mãe usava. Tinha muito enxame de piolho naquela época, né, de colégio. Então, minha mãe tentava passar, já passou vários remédios, fazia várias receitinhas em casa para tentar combater essa praga e não combatia. Eu sempre, quando eu ia pro colégio, quando eu voltava cheia. Então ela resolveu passar Enê para ver se matava isso e realmente matou, e depois dali eu nunca mais tive problema com o piolho. Mas foi o primeiro que eu usei. Eu gostei muito, né? Como eu sempre falo pra vocês aqui no vídeo, o meu cabelo é um cabelo seco, porém ele resseca com muita facilidade. Então assim, eu uso bastante óleo, tudo produtos que contém óleo eu uso bastante, uso e abuso, porque o meu cabelo ele resseca com muita facilidade. E na infância, gente, não era diferente, o meu cabelo era muito ressecado mesmo, porque não tinha os produtos que contém hoje, então assim, que a gente tem hoje, né, no mercado. Então os produtos antigamente, na década de 90, eram mais produtos voltados para cabelo liso. Então não tinha muito produto para cabelo ressecado, não tinha muitos produtos para cabelo crespo. Então a gente tinha que usar o que estava ali na prateleira. Então, e na época eram os mais baratos, né? Porque os mais caros eram assim, muito difíceis de você ter acesso. Então o cabelo ressecava mais ainda, porque tinha muito petrolato, aquele sulfato, então onde o cabelo ressecava mais ainda. Então eu comecei a gostar do Enê quando minha mãe começou a aplicar no meu cabelo, que eu senti meu cabelo macio, meu cabelo ficou muito macio na época, eu gostei e tal. Passou, aí depois veio a adolescência, então a gente quer mudar de cabelo, a gente quer mudar a cor do cabelo, essas coisas todas. Então, nessa fase, gente, eu experimentei essa fase, eu vivi a fase Martinho da Vila, porém com química, de experimentar tudo quanto foi tipo de química no cabelo. Então, a primeira coisa que eu comecei foi a época do El Chan, que tava aquela onda de cabelo cacheado, permanente afro, né? E a minha segunda química foi o permanente afro. Eu usei por um bom tempo cabelo cacheadinho. Meu cabelo já é cacheado, né? É um 3C. Só que ele não define. Ele, quando seca, ele não fica cacheado. Ele seca, ele arma, perde os cachos, né? Ele só mantém os cachos ali com o creme. Se não tiver creme, o cabelo ele arma assim, não fica com o cacho definido. Tem partes que não ficam com cachos. Então eu não gostava muito disso, então eu fazia o permanente afro justamente para poder ficar com aqueles cachinhos abertos, que eu era apaixonada na época. Infelizmente eu não tenho uma foto, eu tenho uma foto, acho que tem na casa da minha mãe, essa foto guardada, porém eu não tenho aqui, senão eu tirava da foto ali, que é uma fotinha 3x4 para poder mostrar para vocês. Mas eu não tenho, mas assim, eu fiz até franjinha na época, era bem cacheadinha, era muito lindo, eu gostava muito daquela época quando eu usava o permanente afro. Porém tinha um problema, quando o cabelo secava acontecia a mesma coisa quando meu cabelo estava natural, ele ficava totalmente armado, gente, ficava aquele capacetão mesmo assim, ficava aquele negócio quadrado, meu cabelo era praticamente desse tamanho que tá agora aqui, mas cacheado, e ele quando secava ele ficava aquele armado assim, então eu tinha que usar ativador de cacho, né? Então na época começaram a surgir os ativadores de cacho por conta do permanente afro, essas coisas todas, então eu tinha que usar, mas mesmo assim ainda não mantinha
por muito tempo o cacho. Então, depois de um tempo, o cabelo ia e ficava armado. Então, depois disso, gente, migrei pro tio glicolato, porque eu queria manter o cabelo liso. Então, porém, eu tinha um cabelo liso, mas o meu cabelo começou a afinar muito por conta do tio glicolato. Então, meu cabelo, ele já é um cabelo fino, gente, ele é um cabelo crespo, porém ele é fino. Então, ele afinava mais ainda, ele começou a arrebentar, começou a partir. Então, nessa parte, o meu cabelo ele não se dá muito bem. E fora também, com o tio glicolato, essa região aqui na frente, aqui na minha cabeça, no meu cabelo, não é lisa. Então, assim, eu puxava. Na hora que tava com a pasta no cabelo, ficava liso, mas depois quando eu lavava, voltava ao normal. Depois que eu saí do tio glicolato, veio a onda da progressiva. Então, comecei a experimentar a progressiva tal, mas não gostei muito por conta do formal, aquilo arde o olho, ardia nariz, tudo que tinha direito, e eu trabalhava com aquilo, né? Então, não gostei muito. E experimentei também o Guarnidina. O Guarnidina foi o que quase se igualou ali, questão de alisamento. Ele alisou essa parte, essa região aqui da nuca, região da nuca não, o topo da cabeça, porque é a parte do meu cabelo que é muito difícil de ser alisado, muito difícil mesmo. Então a Guarnidina eu consegui ter esse alisamento aqui. Porém, a Guarnidina também deixava o meu cabelo muito ressecado. Então não ficava, quando o cabelo secava, não ficava aquele seco bonito, ficava um seco estranho. Não ficava com esse balanço assim que o Enê deixa. Ele ficava, não ficava com balanço, ficava um seco esquisito, ficava estranho. Então não gostei. Então eu usei Botox, também não gostei, usei ácido, também odiei. Então, gente, eu tinha que voltar. E todas as vezes que eu aprontava com o meu cabelo, a questão de alisar, eu acabava voltando pro Enê. Porque o Enê era o único, gente, que deixava meu cabelo assim, nesse seco natural, com esse balanço, não deixava com aquele aspecto ressecado. Então, era o único que no final eu acabava voltando pra ele. E depois eu percebi, depois de um bom tempo, eu fui perceber que sim, gente, o Enê essa é a paixão do meu cabelo, que é o que se deu bem. Então eu vou falar 3 motivos agora pelo qual eu me apaixonei pelo Enê. E o meu cabelo também. O primeiro, gente, é como eu já vinha falando com vocês, é a questão do balanço. O meu cabelo, olha só. Esse aqui eu mostro pra vocês agora. Olha só o balanço que deixa. Ele deixa um balanço, gente, impecável. Olha. E mesmo ele seco, natural, ele fica com um balanço lindo. E isso que eu não encontrava em nenhuma outra química. Não encontrei em nenhuma outra química esse balanço que eu tenho tanto no Enê, que o Enê me traz. A segunda, gente, é poder deixar meu cabelo secar naturalmente, sem precisar de usar escova e prancha. E ele secar liso. É como se eu tivesse saído do salão. É assim que o Enê ele deixa seu cabelo. Então eu gosto muito dele por conta disso. As outras químicas eu tinha que finalizar sempre com escova e prancha, porque não seca naturalmente com o Enê, como o cabelo seca com o Enê. Então, assim, o segundo motivo pelo qual me fez me apaixonar por ele. O terceiro, gente, é eu encarar a piscina, encarar a praia. E mesmo assim, o cabelo, mesmo na piscina, mesmo na praia, quando ele começa a secar, ele seca naturalmente. Não fica, o cabelo não fica, como é que eu vou falar pra vocês? Ele não fica poroso, ele não fica armado. É isso que eu queria chegar. O cabelo com as outras químicas, o meu cabelo quando secava, ele secava e armava. Então ele ficava cheio de frizz, ficava bem armado. E o Enê não, gente. O Enê quando seca, ele seca assim, sabe? Natural. Penteia, só passar uma escova ali, ótimo. O cabelo tá perfeito. Cabelo de salão. Então, assim, é esse motivo. E eu vou falar o quarto, gente. Aqui eu citei 3 no vídeo, mas eu vou falar o quarto que vem agora, que é o brilho que ele deixa no cabelo. É assim, outros produtos, meu cabelo ficava muito fosco, então eu tinha que fazer bastante tratamento para poder ativar esse brilho no meu cabelo. E mesmo assim não ficava, meu cabelo sempre ficava poroso, ficava um pouquinho ressecado. E ele não, ele já dá esse brilho no cabelo que eu amo. E esses foram o motivo pelo qual me fez me apaixonar pelo Enê e me manter com ele, gente, até hoje.
Já vai fazer um ano que eu retornei ao Enê depois de muito tempo. Tem histórias aqui, eu vou tentar deixar no card, qualquer coisa eu deixo na tela final para vocês verem o meu processo, né? Quem ainda não assistiu, o meu processo do antes, durante e depois com o Enê, como meu cabelo naturalmente, o meu cabelo com outras químicas. Então tem a história do meu cabelo com o Enê, com outras químicas. E é um dos motivos pelo qual eu me apaixonei, gente, que eu não tenho vontade de largar. Outra coisa também que eu quero falar com vocês é a questão da cor também. A gente fala que vai botar 3 coisas que a gente gosta, começa a aparecer mais coisas. Vou falar pra vocês agora. A outra eu acredito que muitas vão falar sobre isso. O Enê, ele tinge, ele é um Enê, quem não conhece o Enê, né, tá chegando agora, o Enê, ele tinge, ele alisa e tinge. Porém, o tingimento dele não desbota de jeito nenhum, gente, não desbota. Então, assim, não é como as outras tintas, né, que acaba desbotando com o tempo, então você tem que estar sempre retocando. E o Enê não tem isso. O Enê, ele alisou, ele tingiu, ele não vai desbotar. Só vai estar desbotando somente na raiz quando seu cabelo crescer. De resto, ó, não desbota. O meu cabelo já tem aí um mês e pouco sem aplicar Enê. Aqui eu vou mostrar pra vocês que aqui na raiz, gente, ele é branco. Ó, olha isso aqui. Esse é meu cabelo que já cresceu e é o branco dele. Porém, olha aonde está o Enê. E ele não desbota. Não é como as outras, não é como as outras tintas, né? Então é esse motivo também pelo qual me fez me apaixonar pelo Enê e pelo qual me fez permanecer com ele. A praticidade, a facilidade, a questão tanto do alisamento quanto do tingimento, a questão de você não precisar, você não ser mais escrava de escova e prancha ali toda a vida. Assim, eu gosto de escovar, eu sempre falo aqui no vídeo que eu gosto de escovar, gosto de pranchar, é de mim, mas não é todo dia que eu faço isso, não é todo final de semana que eu faço isso. O dia que eu quero meu cabelo mais modelado, meu cabelo mais bonito, eu vou lá e modelo e tal. Mas o dia que eu não quero, eu mantenho ele natural. E ele fica também liso, parecendo que eu tô ali com o cabelo de salão. Então é esse o motivo, gente, pelo qual eu sou apaixonada por ele. Então me conta aqui o motivo de vocês pelo qual se fez se apaixonar ou odiar ele. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar 2 vídeos aqui pra vocês assistirem. Então, beijão, tchau!